O sexto e último episódio de Obi-Wan Kenobi finalmente saiu, mas será que ele foi bom ou não? Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmi e hoje nós iremos falar sobre o último episódio e também sobre a série inteira Obi-Wan Kenobi, mais uma série no universo de Star Wars. A última que nós tivemos foi lá Boba Fett, e essa, diferente do que vinha sendo apresentado, não se passa após os acontecimentos da trilogia clássica, né, após o episódio 6, e sim antes do episódio 4, ali entre a queda da República e o início ali das aventuras de Luke Skywalker, Han Solo, etc. É quando se encaixa ali Obi-Wan. Tem bastante conteúdo sobre esse período, mas essa série se passa aí, então, alguns anos antes do início do episódio 4, Uma Nova Esperança, acompanhando ali Obi-Wan, né? E aí ficou muito da expectativa, né, sobre o que seria essa série, como que seria com Darth Vader, o confronto entre eles, o que eram os Inquisidores, o que eram aqueles outros personagens que estavam aparecendo, muitos elementos interessantes que tinha sido apresentado ali na parte dos trailers, dos teasers, etc. E agora assistimos tudo. Mas foi bom ou foi ruim, como muita gente fala? Assim, eu sou fã de Star Wars há um bom tempo. E eu até abraço algumas coisas que não são tão boas, assim, de Star Wars. Eu acho que Obi-Wan tem um problema porque parece que são duas séries em uma. E aí também já vou comentar um pouquinho sobre o último episódio que eu achei sobre ele, né? Mas antes disso, tem que deixar claro que esse vídeo vai estar recheado de spoilers. Se você não assistiu Obi-Wan ainda, fica o aviso. Mas então, Obi-Wan é uma série que se transforma, porque os 4 primeiros episódios não têm o mesmo ritmo e o estilo dos últimos 2. É uma transformação, na minha opinião, chocante, assim. E eu fico triste que isso tenha acontecido, porque eu gostei dos últimos 2 episódios, mas achei os 4 primeiros bem capengas, sendo que o quarto eu achei ele ruim. Mas pra mim a série ela tem coisas boas. Tem gente que amou a série inteira, tem gente que detestou a série inteira. Star Wars é assim, os fãs de Star Wars nunca concordam com nada. Parece que alguns fãs de Star Wars não gostam de Star Wars, porque tudo que vem, alguém sempre vai criticar. Mas eu tenho gostado, assim, das séries do Disney Plus, até Livro de Boba Fett, que é uma série que não tem um mesmo nível de The Mandalorian, por exemplo. Eu abracei bastante e tentei vir otimista pro Obi-Wan, mas algumas coisas é difícil, né? Pra mim, o grande problema dessa série é o roteiro, e ele tem uma transformação gigantesca do 4º pro 5º episódio. A série usa clichês de Star Wars? Usa clichês de Star Wars como base, usa referências, ela faz tudo isso, mas não é a primeira obra de Star Wars que faz isso, de, por exemplo, pegar alguns estilos ou conceitos dos filmes clássicos e aplicar. O 5º episódio, dá pra ver ali a inspiração no Império Contra-Ataca, que é novamente um grupo de rebeldes fugindo da força do Império, etc e tal. Isso já foi mostrado outras vezes, como Os Últimos Jedi, é a mesma coisa, mas não tem problema nisso. Quem assiste Star Wars há mais tempo tá acostumado, quem não assistiu as outras coisas e só viu Obi-Wan ou só viu as séries da Disney, vai achar normal também. O problema é que o roteiro, algumas vezes, ele constrói algumas coisas que não combinam muito. Eu acho que um dos problemas é a personagem da Rev. Vou deixar claro que eu condeno todos os ataques racistas contra a Moses Ingram. Não é a primeira vez que uma pessoa que vai participar de Star Wars sofre ataque, não é a primeira vez que uma mulher que vai participar de Star Wars sofre ataque. É só lembrar da trilogia nova da Disney, quanta coisa teve, né? Quanta gente que desativou o Instagram ou deixou as redes sociais por causa de fã de Star Wars reclamando. Então eu acho absurdo. E pra mim, a personagem dela tinha um grande potencial, porque era essa Youngling, né, que viu o Anakin massacrando os outros amigos dela, invadindo ali durante a Ordem 66, que teve todos os flashbacks durante a série, etc e tal. Mas a maneira que isso é construída, pra mim, é um pouco pobre. Eles deixam isso pro final da série, praticamente. Se passam episódios sem ela pensar nisso sequer. Ok, esconder aquela questão toda dela também querer vingança contra o Darth Vader, o que eu acho muito bacana. Mas, sabe, a gente recebe toda aquela informação, toda aquela carga dramática que poderia ter sido desenvolvida pra personagem ganhar um peso a partir de uma cena com Obi-Wan, que ele usa ali a força e faz um planinho pra meio que enganar ela. Assim, se resume a isso. Algo que poderia ter sido mostrado durante os outros 4 episódios, acontece só no 5º, para já ter a conclusão no 6º, e ela ter ali aquele momento de redenção dela não querendo ser o Darth Vader 2.0 matando criancinhas, né? Mas eu acho que a personagem dela, assim como muita coisa
nessa série foi mal aproveitada. O Obi-Wan tem aquela coisa dele recuperando a força e tudo mais, pra mim é condizente, mas algumas coisas em volta não combinam muito. Outro ponto interessante que a série do Obi-Wan consegue acertar e errar ao mesmo tempo é como que a gente se importa com os personagens. A gente tem ao mesmo tempo personagens que a gente se importa muito, como a pequena Leia, e não é só porque eu sou fã de Star Wars, é porque é uma personagem carismática, você entende, é uma criança também, né, já dá aquela coisa a mais, mas é uma personagem que, sabe, ela conquista o espaço dela, a dinâmica dela com o Ben é boa, e ao mesmo tempo nós temos outros personagens como aquele pessoal do caminho ali, o Jedi falso, a personagem da Indira Varna, que era uma espiã dentro do Império. Eu não me importei com aquelas pessoas, particularmente, comprando aquela história toda, né, aquele bandido que se passava por Jedi, que aí de repente vira do bem, sem justificativa alguma. A personagem da Indira Varna eu já achei ela um pouco mais interessante, que é uma traidora dentro do Império, a gente já viu isso outras vezes, cada vez uma abordagem bacana, né. O fim na trilogia clássica, tem o piloto lá de Rogue One, então não é a primeira vez que isso acontece, mas até aí tudo bem. Mas eu acho que faltou aquela conexão de público com personagem, é o que a gente tem com outros personagens, como a Mini Leia, que até quem não assiste Star Wars, eu acredito deve ter gostado bastante dela, que é uma personagem bem carismática e a atriz manda muito bem. Outro ponto importante que eu também não posso deixar de passar é sobre as lutas de Obi-Wan. As lutas de Star Wars sempre vem em debate, né? Tem gente que critica a luta clássica do Obi-Wan contra o Darth Vader, lá em 77. Tem gente que critica, por exemplo, nos últimos Jedi, a Rey e o Kylo Ren enfrentando ali as tropas do Snoke, né? Que o Kylo Ren começa a dar porrada nos capacetes. No Obi-Wan a gente viu, pra mim, tudo do melhor e do pior. Ao mesmo tempo que a gente tem aquela luta insana com o Darth Vader no último episódio, que eu achei sensacional, a máscara partida, e a gente vê ele falando: ah, não foi você que matou o Anakin, Obi-Wan, fui eu, e a voz se misturando. É um pouquinho clichê, mas eu achei sensacional. Ao mesmo tempo que uma série apresenta uma luta daquelas, ou uma luta como do Darth Vader contra a Reva, dele só usando a força ali, sem muito esforço, humilhando ela, depois ele ter tido aquela cena sensacional puxando a nave, ao mesmo tempo que a gente tem aquilo, a gente tem a Indira Varma dando tapa em capacete de Stormtrooper, sabe? É uma coisa muito destoante, na minha opinião. A série, ela tem dois espíritos diferentes convivendo entre si, não dá pra entender por que isso foi feito. Se o quinto e o sexto episódio tivessem sido, entre aspas, replicados, se o espírito deles tivesse existido também no restante da série, pra mim a gente teria visto uma das melhores produções de Star Wars, porque eu realmente gostei do final dela, mas eu não gostei nada do começo dela. O começo que eu achei meio parado e tudo mais, enquanto os últimos episódios, eles têm um pouco mais de carga dramática, eles têm mais ação, eles realmente aproveitam ali o universo de Star Wars muito mais do que os 4 primeiros. Mas então vamos falar do final, né? Esse vídeo também é pra falar do último episódio, não só sobre a série inteira. Eu gostei bastante, algumas coisas já eram previsíveis e tudo mais, e tivemos ali finalmente a revanche de Obi-Wan contra Anakin, contra Darth Vader, na verdade, aquele planeta rochoso e tudo mais. E parecia que a série ia ter uma subversão ali no final, que seria o Darth Vader derrotar o Obi-Wan e ele fugir de novo. Mas não. Tivemos o prosseguimento da luta e vimos ali Darth Vader, o asmático que é, sofrendo ali no final, quando mostra o Anakin, né, desfigurado. Eu achei aquela cena sensacional. Assim, era previsível que nenhum dos dois ia morrer, é claro. O Obi-Wan faz ali, ele se emociona e tudo mais, fala, então realmente o meu amigo morreu, o que também faria sentido ele partir pro combate, né? Porque já que o amigo dele morreu, o Anakin, então ele pode matar o Darth Vader, que é só o pupilo do Palpatine, mas ele não faz isso, ele vai embora, isso já era previsível. Acho que todo mundo sabe que o Obi-Wan nem o Darth Vader iam morrer, etc e tal. Até aí, tudo bem. O probleminha desse último episódio, pra mim, é a personagem da Reva, que, como eu disse anteriormente, tem um grande potencial, mas de boas intenções Tatooine tá cheia, né? A mulher vai atrás ali do Luke, aquela coisa toda, beleza. Tem a luta na casa da família Lars, que é um pouco boba. E, sabe, fica aquela perseguição meio Scooby-Doo. Ela em si é uma personagem bem Scooby-Doo, que ela adivinha umas coisas que, parabéns, ela tem ali uma intuição de milhões, realmente. Mas fica aquela coisa meio Scooby-Doo, ela procurando ali o Luke, etc e tal, ferida, aquela lutinha mais ou menos, enquanto mesclava com a luta do Obi-Wan contra o Darth Vader, que eu achei sensacional. Então, pra mim, o que estraga o episódio é essa dinâmica um pouco estranha, que já vinha estranha por causa da
personagem em si, né? Mas assim, de forma geral, eu acho que Obi-Wan é uma série média, infelizmente média pra baixo, na minha opinião, porque 4 episódios contra 2. Eu gostei bastante do final, pra mim isso é o que salva um pouco mais a série, mas eu acho que ela podia ter sido muito mais. No começo eu até questionei, essa era a única trama que tinha do Obi-Wan indo salvar a Leia? Tem esse retcon aí no meio e tudo mais. Era a única coisa que eles podiam oferecer pra gente? Não sei. Talvez uma trama dele só fugindo do Império fosse melhor? Talvez. Eu também não sei. Mas eu acho que se a execução tivesse sido melhor, se a gente se importasse de fato com os personagens que a série dá destaque, porque sim, aquele pessoal do caminho ganha muito destaque na série, então eles têm que ser importantes. Se algumas outras coisas tivessem sido mais caprichadas, essa série teria sido pra mim sensacional, e é uma pena que isso não tenha acontecido, porque eu sou bastante fã de Star Wars. Você talvez também seja fã de Star Wars, tá me assistindo. Comenta aí se você gostou de Obi-Wan ou não, se pra você a série acertou a medida, se pra você também faltou alguma coisa, se você detestou Obi-Wan, também é possível. Não é porque a gente é fã que a gente tem que gostar de tudo, né? Eu, por exemplo, não gostei de alguns filmes de Star Wars, como Episódio 9, ou o filme do Han Solo, quando eu assisti na época. Talvez eu goste hoje, não sei. Quem sabe a série do Obi-Wan, a gente olhe pra ela com outros olhos no futuro. Nunca se sabe. Mas, de forma geral, esse foi o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, que a gente comenta muita coisa sobre filmes e séries. Também deixar aquele like e, se possível, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também assistiu o Obi-Wan. Deixa aí nos comentários a sua impressão sobre a série, além de críticas, sugestões e o que mais vier na sua mente. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.